Bom dia a todos e todas, tudo bem? Eu sou Leandro Torres, sou engenheiro civil e tenho formação também em sistemas de gestão, sistemas da qualidade e a partir de um certo tempo comecei a trabalhar com gestão de riscos, aí desde 2009. Né? E sou professor da UFRJ, do Programa de Engenharia Urbana, Programa de Engenharia Ambiental também, e vim primeiro agradecer ao convite do Coronel Werner, é um articulador aí muito importante com a academia, e vim trabalhar hoje sobre esse tema, planos municipais de redução de riscos, tá certo? Para isso você precisa entender o que é o risco, né? O colega Dourado aqui já explicou uma boa parte dessa variável aí, né? Ou dessa grandeza chamada risco, mas basicamente ele é composto desses três elementos aqui, do perigo, ou hazard, que é uma medida da ameaça, é uma medida da agressividade da ameaça, né? Então, numa situação em que você tenha, por exemplo, uma inundação, um desastre provocado por inundações, o perigo ou hazard, nesse caso, seria a inundação. Mas a inundação de uma certa magnitude. Porque, por exemplo, se o seu município está sujeito a um risco de inundações, a um perigo de inundações, existem diversas magnitudes do processo de inundações. Se está sujeito a um risco de ameaças geodinâmicas, associado a ameaças geodinâmicas, existem diversas gradações dessa ameaça geodinâmica, certo? Então, esse cenário da ocorrência da ameaça, que é uma medida da agressividade ou da magnitude dessa ameaça, ele impacta completamente as operações de defesa civil, proteção e defesa civil. Existe um parâmetro utilizado principalmente nos desastres hidrológicos, que é o tempo de recorrência daquela ameaça. De uma maneira aproximada, de quanto em quanto tempo aquela ameaça iria recorrer ou voltar a acontecer com uma certa magnitude. E, normalmente, isso está associado à distribuição temporal, à frequência temporal do agente deflagrador, que, no caso de deslizamentos e inundações, é a chuva, né? Então, o que está por trás disso? A ideia de que, de tempos em tempos, aquela chuva mais agressiva vai acontecer. A tendência é que as chuvas mais agressivas aconteçam de forma mais espaçada. O problema é que as alterações climáticas bagunçaram essa série histórica toda. Então, o que acontecia antes, muito raramente, vamos colocar assim, uma chuva com um tempo de recorrência ou um tempo de retorno de 50 e 50 anos, agora está acontecendo com outro tempo de recorrência muito menor, entende? E qual é essa série histórica? Não se tem essa série histórica desse período de alterações climáticas. Então, nós acabamos lidando com uma situação de viver uma realidade para a qual a previsibilidade é limitada. E quando isso acontece, a única alternativa que tem é se trabalhar por cenários. Quando eu não tenho certeza que uma coisa vai acontecer, eu tenho que trabalhar com cenários. O cenário, se acontecer essa chuva tal, vai acontecer o que na minha cidade? Vai afetar quem? Vai afetar quais imóveis, quais pessoas, geograficamente? E qual o meu cenário de operações correspondente ao cenário de perigo ou cenário da ameaça? Qualquer plano de contingência, qualquer plano de redução do risco de desastres, de contingência, qualquer plano tem que ser desenhado por cenários. Se isso não acontecer, a sua capacidade operacional de resposta não consegue fazer frente àquele desafio que está se desenhando. Por quê? Você só consegue enxergar qual cenário que vai acontecer quando está muito próximo dele acontecer. Então, toda essa preparação tem que ter ocorrido antes, por cenário. Bom, então esse é o perigo. A vulnerabilidade já é uma característica inerente ao sistema que está exposto. São características diversas do sistema que o tornam mais ou menos propensos a sofrer danos e prejuízos quando impactado por esse perigo. Então, isso aqui é uma medida do sistema. E a exposição está em contato com a área de incidência da ameaça. O que é a exposição numa inundação? É você estar localizado, ou a sua casa estar localizada, enfim, em uma área que vai haver uma mancha de inundação, vai haver uma área alagada com uma certa altura de lâmina d'água, com uma certa velocidade do fluxo, ok?
Uma área de deslizamentos. O que é exposição? Você está numa área suscetível a deslizamentos, que já teria sido antes, em tese, objeto de um mapeamento de suscetibilidade, ok? Então, a exposição é isso. Então, basicamente, quando você fala de redução do risco de desastres, e o Plano Municipal de Redução de Riscos, ele é isso, é um plano para você alcançar a redução do risco de desastres. Então, como é que você faz a redução do risco? É reduzindo essas três coisas aqui, ok? Reduzindo a ameaça, o perigo, reduzindo a vulnerabilidade, ou seja, as características do sistema que o tornam mais ou menos propenso a sofrer danos e prejuízos, e reduzindo a exposição, certo? Eu e o Marcos temos uma orientada que fez um trabalho bastante interessante de mapeamento do que está sendo feito nos planos municipais de redução de riscos que estavam disponíveis, e publicamos recentemente um trabalho numa revista de acesso aberto, mas o Marcos vai falar sobre isso em mais detalhes na apresentação dele no segundo momento. Então, esse plano municipal de riscos, primeiro, o que ele deveria ter? Mapas de suscetibilidade e perigo, que falam sobre a ameaça, tá certo? Esses dois mapas aqui, ó, suscetibilidade e perigo, falam sobre a ameaça, tá? Mapas de vulnerabilidade, que falam sobre isso aqui, ó. E mapas de risco que combinam essas coisas todas aqui, a ameaça junto com a vulnerabilidade, por cenários e na escala adequada. Ou seja, não adianta eu ter um mapa que me é apresentado numa escala muito pequena, entende? Por quê? Na hora de você realizar suas operações de defesa civil, você precisa de um mapa em escala de detalhe para tomar sua decisão, para poder separar ali qual a região daquela comunidade que vai ser objeto da desocupação emergencial. Então, esses mapas, quando forem produzidos, eles têm que ser pensados também com a finalidade operacional, não é com a finalidade apenas de zoneamento do território, etc. É claro que é também extremamente importante, mas a escala vai ser determinada pela aplicação do mapa que você quer, pela aplicabilidade. A pessoa que trabalha com licenciamento urbano e tal, vai utilizar mapas em uma escala. Quem trabalha com operações de defesa civil precisa do mapa em escala de detalhe, precisa enxergar os detalhes. Primeiro, esses planos têm que ter metodologia utilizada. Então, tem muita metodologia para você fazer um mapeamento. A confiabilidade do mapeamento depende também da metodologia que você usa. Quando você, então, tem um mapeamento que é feito por alguma empresa ou algum técnico, tem que estar clara a metodologia utilizada, para você poder, de preferência, reconstituir o assunto se for necessário, aquela sequência de passos que foi feito por um técnico. A concepção básica de medidas para a redução do risco de desastres. Aí estamos falando de medidas estruturais, que são obras de engenharia, e medidas não estruturais, que são diversas. Mas esse plano tem que ter uma concepção básica, a estimativa de custos e outros recursos necessários, a avaliação das capacidades e necessidades daquele município, tanto institucionais quanto comunitárias. Aí, ó, precisamos, para ter efetividade nas operações de defesa civil, não é só uma questão de plano. Ter um plano é ter um plano. Ter um plano efetivo, ter um plano que alcance os resultados eficaz e eficiente, isso só pode ser alcançado quando você trata a comunidade como um braço operacional da defesa civil. Você não construir essas capacidades comunitárias de resiliência e operacionalidade do NUDEC, dos núcleos de proteção e defesa civil comunitários, se você não entender que isso é realmente parte do sistema de proteção e defesa civil, o sistema de defesa civil não consegue alcançar a efetividade. Tem gente trabalhando, tem tecnologia, equipamento, mas aquele gol, às vezes, não é marcado, certo? Então, é preciso a gente entender e dar o protagonismo a esse pessoal aqui. Matriz de responsabilidades e um plano de ação. Bom, mas em relação à redução da suscetibilidade, o que a gente está falando então de medidas? Como é que seria feita essa redução da suscetibilidade do perigo? Ou seja, redução da ameaça? Aí algumas medidas, pode ter outras, certo? Primeiro, obras de engenharia de maior porte, estamos falando aqui de contenções, de drenagem, obras de drenagem, esses piscinões, né, etc., certo? Reduzem o perigo. Obras de menor escala,
normalmente obras individuais ou numa escala de lote. Existe um programa da Prefeitura de Belo Horizonte chamado PEAR, Programa de Estruturação de Áreas de Risco. Não sei se vocês têm conhecimento. Esse é um programa que é premiado e é considerado uma boa prática, que ele envolve a comunidade em uma série de pequenas obras, onde a Prefeitura entra com material de construção e assistência técnica, e o pessoal vai fazendo pequenas obras, retaludamento, tirar vazamentos de tubulações, e conseguir uma boa redução do risco. Regulamentações construtivas, fazer com que a cidade seja mais permeável no caso de inundações, para reduzir as inundações, por exemplo, retenção de águas pluviais e outras, e a redução do aquecimento global, né? Essa coisa do aquecimento global, o aumento da temperatura, ela faz com que acelera o ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? É a chuva caindo, infiltrando na terra, ou indo para os rios e tal, evaporando, volta, faz a nuvem, faz a chuva. Quando a temperatura aumenta, isso aqui, acontece mais rápido. É por isso que a frequência é maior desses eventos extremos. Tá? A redução da vulnerabilidade, como é que pode ser alcançada? Educação, conscientização e capacitação. Está aí o Marcos Barreto, aí, que tem um profissional que trabalha bastante com educação na área de desastres. Formação e estruturação dos NUDECs, que são os núcleos comunitários, que é o que a gente falou antes. Isso aqui tem que dar uma ênfase nisso, tá? A estruturação dos NUDECs. Você já parou para ver a situação de um membro de um NUDEC, de um núcleo de um NUDEC, na hora de um evento, precisa de uma desocupação emergencial? Primeiro, o nível de confiabilidade que você tem que ter nessa operação é muito alto. Ele se vê naquela hora do tudo pegando fogo, vamos dizer assim, ele se vê sem comunicação, porque a maioria das nossas antenas, quando tem um problema de chuva mais forte, tem um problema e sai do ar, sinal de GPS, sinal de GSM. Tanto que os pluviômetros às vezes saem do ar, está querendo ver um pluviômetro, na hora que mais precisa ele não está lá. Enfim, mas aí tem um outro trabalho, inclusive, que a gente fez de diagnóstico nessa direção, que mostra vulnerabilidades e formas de você resolver essas vulnerabilidades, que se o Coronel Werner quiser, outro dia estou disponível para apresentar. Mas não é o objeto hoje, mas se quiser estou à disposição. Obrigado. Centrais operacionais, criar centrais operacionais naqueles pontos mais críticos, pontos de apoio, rotas de fuga nessas áreas mais críticas, mas também centrais operacionais, pontos onde você tem que ter ali pessoas-chave naqueles momentos-chave. Estruturação de capacidades institucionais, a construção de protocolos em ponto de operação. O que é isso? Você ter o protocolo é uma coisa, você ter o protocolo em ponto de operação é outra coisa completamente diferente. Então, o protocolo, para ser efetivo, para ser eficaz, para ter eficiência, ele é preciso de treinamento até alcançar a estabilidade. Até alcançar a estabilidade. A incorporação da gestão integral do risco no planejamento urbano e questões de seguros também. Em relação à redução da exposição, estamos falando de monitoramento, alerta e alarme e desocupação emergencial, por exemplo. Por quê? Porque você pega, tira a pessoa daquele lugar, vai para um ponto de apoio, que em tese seria localizado em local seguro, só que você tem que avaliar isso à luz dos cenários de perigo, porque aquele ponto de apoio que você selecionou, ele serve para um certo cenário, pode ser que para outro cenário você não possa mandar a pessoa para lá. Você mandar aquelas pessoas para lá, elas vão estar numa área complicada. Então vai para onde? Vai para um outro lugar, vai para um estádio, uma outra área da cidade, dependendo do cenário. Tá? Melhorias na percepção de risco das pessoas, informações disponíveis em tempo real que permitam o automonitoramento e a autoproteção. Então as pessoas têm que saber o limiar de chuva que é capaz de provocar um processo. As pessoas têm que ter acesso à informação do quanto está chovendo para a autoproteção. A estruturação e empoderamento dos NUDECs, o aumento principalmente da precisão dos sistemas de alerta, errar menos, e a remoção, onde necessário, e fiscalização para não reocupação. Tá bom? Queria agradecer a presença de todos e estou à disposição para cooperações. Obrigado, Werner.